Então, me chamo Simone Miranda, sou cabeleireira e tô passando aqui para dar algumas dicas sobre o fio interno, que eu percebo que há muitas dificuldades porque as pessoas não conhecem o fio. E como eu disse em um outro vídeo, o fio de cabelo ele tem três camadas. Ele tem a medula, ele tem o córtex e ele tem a cutícula. E da última vez eu usei o exemplo do nosso corpo, que o nosso corpo ele é composto de corpo, né, que é essa estrutura física, a alma que está no nosso meio onde sentimos as emoções e as dores, e o nosso espírito, né? Mas não somos três, somos um. Assim como não somos três, somos um. Nosso fio de cabelo é um, composto dessas três estruturas. E como é que os produtos agem internamente nessas três camadas? Os produtos que transformam, eles agem diretamente no córtex. Quem é o córtex? É a parte da subcamada, ou seja, a parte do meio do fio, onde a guanidina, o sódio, o hidróxido de cálcio, de lítio, de milde, amônia, as progressivas agem internamente no córtex, transformando o fio, mudando a estrutura e tal, transformando. Onde encontramos a medula? A medula ainda está em estudo, né? Mas já sabemos que tem tudo a ver com a estrutura do fio. E quando ela se rompe, aí os cortes químicos, aí as comorbidades do fio, fio desestruturados, cabelos danificados e com muitas pontas duplas, agredindo-se a cutícula, ferozmente se expõe aí os produtos revelados entre o córtex e a medula. Então eu quero falar para vocês sobre pontas duplas. Quem será essa bendita ponta dupla? Ponta dupla é quando o fio, a haste, né? Essas três camadas que vemos, na verdade é uma. Essa uma que a gente vê é a cutícula, que é essa parte do fio. Quando essa parte do fio que chama cutícula, que é o que visível vemos, porque tanto o córtex como a medula está escondido atrás da cutícula, quando danificamos essa estrutura, começa a aparecer os problemas porque foi danificado. Aí começa a aparecer as pontas duplas, que é uma doença. Um único fio, ele se rompe em duas partes. Essas duas partes traz uma desestabilização ao fio. Esse fio ele começa a quebrar. Ele vai crescendo aberto de duas e quer um só. Ele abre duas e vai quebrando. Ele vai crescendo, vai quebrando, vai crescendo, vai quebrando. E aí tá aí as reclamações. Ah, por que meu cabelo não cresce? Todo cabelo, o crescimento, ele se dá da raiz. Tudo que eu comer, tipo feijão, que é ferro, proteínas, que tá aí no ovo, que tá em vários outros produtos, na carne do frango, na carne do peixe, e muitos outros produtos têm proteínas, aí meu cabelo de dentro para fora, ele vai crescer saudável. Porque essa fibra, ela é morta, ela não tem vida. O que dá vida a essa fibra é, de fato, os cosméticos que foi estudado, eles foram pesquisados, foram tirado toda a essência desses produtos internos e foram diluídos com vários outros produtos para que, ao encontrar essa ponta dupla, ele haja de uma forma tão penetrante que ele consiga reconstruir essa fibra, ao invés de ser duas, se tornar uma só. Então eu vou usar um exemplo bem simples dessa testificação do fio. Como que restauramos esse cabelo que foi danificado, que foi desestruturado com as químicas? Como que eu resolvo esse problema da ponta dupla? Ao identificar que eu tenho ponta dupla, eu identifiquei que meu cabelo está doente. Se eu identifiquei que meu cabelo está doente, o que é que eu preciso fazer para resolver o problema da doença? Atacar com remédio. Todo doente, ele precisa ir ao médico e precisa ser medicado para que o medicamento, ele encontre a raiz do problema e combata. Só que a gente sabe que existem vários tipos de remédios, né? Existem remédios naturais, existem também remédios farmacêuticos, existem várias formas de crenças que as pessoas têm de crer que esse problema aí vai ser combatido. Então eu vou falar diretamente das reconstruções. As reconstruções é a base de quê? De queratina, de aminoácido e também proteínas.
Quando eu identifico que meu cabelo tem pontas duplas, eu identifico que o meu cabelo está doente. Então, o remédio é a reconstrução. Esse fio partiu em dois e quando eu reconstruo ele com queratina, com aminoácidos, com massa, sela a cutícula, que é o que eu tô vendo. Se eu tô vendo uma ponta dupla, eu tô vendo a cutícula exposta. Então, ao aplicar um produto chamado plástica capilar, que é um dos produtos que eu mais uso aqui no salão, essa fibra é reconstruída. Quando ela é reconstruída, esse fio é estabilizado, ou seja, para-se o efeito, porque esse fio, ele abre dois e ele vai lascando essas duas pontas até chegar aqui. Nasce na ponta e vai subindo, vai quebrando até chegar aqui na parte da frente do meu cabelo, tá aí, por que não cresce? Porque as pessoas me questionam muito, mas meu cabelo não cresce, meu cabelo não sai daqui. Porque você tem que identificar os problemas, só que você tem que atacar a raiz do problema. E como que eu ataco a raiz do problema? Com cronograma. Porque as pontas duplas é provocada por excesso de secador, excesso de prancha, excesso de chapinha, mal higienização do fio, produto usado de forma errada. Então, quando eu identifico que meu fio de cabelo está doente, eu tenho que agora identificar o medicamento, eu tenho que identificar o remédio para curar essa doença que é a ponta dupla. Então, eu vou procurar produtos reconstrutores e produtos que tenham proteínas. Um vai reconstruir e o outro vai deixar forte. Então, automaticamente, eu paro o efeito da quebra, né? Que tá aí relacionado ao meu cabelo não crescer. E automaticamente ele vai crescer saudável, porque o crescimento, ele tá dentro da raiz. Então, da raiz ele sempre vai vir. Então, eu identifiquei que meu cabelo tá com problema na ponta. Então, eu quero que cresça. Então, eu começo agora a investir em uma alimentação saudável. Em feijão, que é ferro. Porque, infelizmente, as clientes hoje, por ter um corpo bonito, que é lindo, é maravilhoso, né? Ter um corpo saudável e tal. Mas as pessoas tiram da sua dieta, né? Quando fazem dieta, tiram do seu cardápio o ferro. É por isso que a maioria das mulheres fitness tem problemas de cabelo pouco, de cabelo ralo, de dificuldade de crescer, justamente porque elas esqueceram de colocar no seu cardápio o ferro. Só que o ferro, ele não está composto só no feijão, porque tira o feijão, porque o feijão ele causa um certo inchaço e a barriga cresce. Então, assim, ao tirar o feijão, tem que ter cuidado em substituí-lo com outros ferros, né? As folhas verdes, sabemos já que é ferro, mas assim, não tira o feijão totalmente, porque sabemos que é uma das maiores fontes de ferro. Por que que homem corta o cabelo hoje e daqui a uma semana o cabelo dele tá enorme? Porque ele ingere muito ferro, ele come muito feijão, então ele já tem excesso de muito cabelo porque consome muito ferro. Então, cuidado com vocês que estão aí fazendo dieta e tirando as proteínas. Quer dizer, tirando não, colocando muita proteína e tirando-se o ferro, as outras substâncias que o cabelo vai precisar para crescer saudável. Então, a estrutura primeira é interna. Meu cabelo ele vai crescer de dentro para fora. Toda vez que eu ingerir o alimento, tipo, a proteína do ovo, a proteína da carne do frango, a proteína do peixe e todas as outras proteínas das verduras, as vitaminas, os aminoácidos, eu tô dizendo assim, ó, corpo, mande pra fora um cabelo forte e saudável. Ao chegar aqui fora, esse cabelo forte e saudável, cheio de queratina, cheio de proteína, cheio de enxofre, cheio de água, cheio de massa, que todo mundo vem selar porque minha raiz está muito alta. Claro, esse cabelo tá tendo tudo. Ele tá forte, ele tá saudável. Só que quando você sela esse cabelo, você perdeu a água, você perdeu a vitamina, você perdeu a proteína. Agora você tem que correr contra o tempo e devolver tudo que foi perdido externamente. Aí tem os produtos que hoje as pessoas querem muito que eu dedique sobre crescimento. Então tá aí, para crescer precisa se usar proteínas. Por quê? Como eu tô falando de dieta, né? As pessoas vão pra academia, fazem dieta para enxugar, né, toda a gordura absorvida por longo do tempo. E ao fazer dieta e emagrecer, né, perder aquela gordura localizada, o que é que você tem que ingerir agora? A proteína, sim, assim com o corpo, assim com o cabelo. Então eu vou ingerir essa proteína no meu
no meu cabelo, como biotina, é uma proteína para crescer, queratina é uma proteína que está presente no fio do cabelo, 95% também na unha. Tem muitas proteínas. Eu vou falar dessas duas para não ficar muito confuso, mas depois eu vou falar das outras três, que são 5. Então, assim com o cabelo, assim com o corpo. Essa proteína agora tem que ser devolvida ao fio do meu cabelo para combater aquelas pontas duplas, para combater aquele cabelo ralo que eu selei, para combater os problemas externos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto que eu tenho e eu vou ler na descrição dele o que é que ele diz que faz. Um exemplo, se ele estiver dizendo assim, biotina, ele está dizendo que ele é uma proteína que ele vai fortalecer o seu cabelo. Então, se o seu cabelo está forte, ele vai crescer saudável. Ele vai combater as pontas duplas. Outra proteína, a cistina, que é um composto de enxofre que está presente no ovo. O mesmo ovo que nós ingerimos, desenvolver um produto que chama cistina, que é proteína pura. Aí você pode usar essa proteína antes das químicas, você pode usar antes de fazer mechas, você pode usar antes de fazer a progressiva, você pode usar ele antes de selar, protegendo, né? Aí a fibra, porque ele é nano, ele penetra no cabelo sem lavar. Eu posso também usar essa proteína depois de lavar, com shampoo, abrir a cutícula, bota essa proteína aí dentro do córtex para proteger o córtex ao receber o relaxamento, o alisamento. Então tá aí uma dica para vocês de coração sobre a parte interna do fio. E como estamos falando de ponta dupla, assim como não podemos ter ponta dupla porque contamina todo o fio do cabelo, assim também eu não posso ter uma vida dupla, porque eu nasci para ter uma vida só. Eu fui comprada com um precioso sangue e eu não posso ser contaminada com o pecado. Infelizmente, eu já nasci com o pecado da independência dentro de mim. E isso me fez ter uma dupla cidadania, não porque eu quis, porque isso foi legado, foi deixado para mim como uma hereditariedade. Eu herdei isso do meu pai Adão. Né? Meu pai Adão, ele teve uma ordem do Supremo Tribunal Superior de fazer tudo o que ele quisesse. Tudo, absolutamente tudo. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse, ele morreria. Então ele comeu, porque ele teve o livre-arbítrio, ele teve direito a ter duas escolhas. E quando eu tenho direito a usar dessa liberdade que me foi dada, eu tenho também que entender as consequências. Como no cabelo, assim na minha vida. Quando eu entendo que essa vida não era para ter sido assim, porque da escolha de um homem, toda a raça humana foi condenada à escravidão do pecado, o homem é escravo dele mesmo, escravo, infelizmente, dos desejos, né, das vontades dele. Mas o nosso pai Adão, ele trouxe o pecado. Só que o nosso Jesus, ele veio desfazer a dupla cidadania. Ele veio desfazer essa dupla parte que nós herdamos do nosso pai Adão e nos trazer de volta à origem, nos trazer de volta ao perfeito estado como nós fomos projetados para ser. Então, ao identificar que eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, assim como no cabelo, assim também na minha vida espiritual. Então, eu preciso conhecer quais são os problemas que eu tenho e identificá-lo, porque se eu não identificá-lo, esses problemas vão crescer, vão ficar cada dia maiores e eles vão me trazer problemas ainda maiores de consequências eternas. Então, tá aí mais uma dica para vocês.